Graça e paz, família Bodantas, é com muita alegria que estamos iniciando mais um PPP, hoje quinta-feira, 28 de maio. A pergunta de hoje é: pastor, é certo em crer que o livre-arbítrio está na capacidade do homem em aceitar ou rejeitar a salvação e não em construir a salvação? Veja bem, a antropologia é o estudo ou a reflexão acerca do homem, do que ele é específico. Na Bíblia, a doutrina do homem tem ocupado lugar de destaque. Sua criação, seu estado original, sua queda, sua depravação ou a sua remissão. Todos esses assuntos são tratados com bastante profundidade na palavra do Senhor, nosso Deus. Por isso que o alicerce, como também a razão de ser da religião, tem sua relação essencial entre duas pessoas, Deus e o ser humano. É difícil pensar sobre o estudo de Deus sem pensar ou ocupar-se no estudo sobre o ser humano. Como batistas, cremos que cada pessoa, cada indivíduo tem responsabilidade de se encontrar com Deus, de ter uma experiência pessoal com Ele ou optar em se esquivar dessa experiência pessoal com Deus e sofrer suas terríveis consequências. A capacidade, meus irmãos, de escolha, de decisão, é algo concedido por Deus para o ser humano. John Landers, ele diz o seguinte: cada pessoa é responsável por si mesma diante de Deus. E ele continua dizendo: nenhuma autoridade civil ou religiosa tem o direito de interpor-se entre o indivíduo e Deus. Os batistas, meus irmãos, têm 5 princípios, isso podemos ver no portal Batista. E dentro desses princípios tem o princípio do indivíduo. E no princípio do indivíduo é abordado o seu valor, sua competência e a sua liberdade. Na perspectiva batista, cada indivíduo foi feito à imagem de Deus, como pessoa de valor e de dignidade infinita. Cada pessoa, na perspectiva batista, é competente perante Deus nas próprias decisões e questões morais e religiosas. Cada indivíduo é livre perante Deus em todas as questões de consciência, tanto na liberdade de abraçar ou rejeitar a fé, abraçar uma experiência com Deus ou rejeitar uma experiência com Deus. E isso nós chamamos de livre-arbítrio. A competência do indivíduo, na perspectiva batista, consiste na sua responsabilidade diante de Deus. Cada pessoa é responsável por si mesma diante de Deus. Por isso que os batistas afirmam que o indivíduo, sob a ação do Espírito Santo, é suficientemente capaz de reconhecer sua condição pecaminosa e, por livre escolha, isto é, por livre arbítrio, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, veja bem, o fato do ser humano ser competente, isto é, ser responsável diante de Deus pelos seus atos, por suas escolhas, por suas decisões, não significa que ele constrói a sua própria salvação. O projeto salvífico foi algo construído pelo próprio Deus. Isso aconteceu lá no próprio Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais caíram, quando os nossos primeiros pais pecaram. Ali Deus deu início ao seu projeto redentivo. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus falando à serpente, ele disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. O projeto salvífico de Deus consiste, então, em destruir as obras do diabo. Por isso que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir o ser humano. Mas em Jesus Cristo, aquele que venceu o diabo, o pecado e a morte, nós temos vida e vida eterna. Meus irmãos, o ser humano, então, tem essa competência de aceitar ou rejeitar a sua salvação. Mas ele não tem competência de construir a sua salvação. Só através do Cordeiro de Deus, esse Cordeiro que derramou o seu sangue remendor, é que o ser humano, reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo, sob a ação do Espírito Santo na sua vida, obtém a sua salvação. Quero ressaltar que eu creio no livre-arbítrio. Entendo que existem outros pontos de vista, mas de uma forma geral, a visão evangélica é que a salvação é uma construção unicamente de Deus. Respondendo então à sua pergunta, sim, está correto em crer que o livre-arbítrio está na capacidade do homem em aceitar ou rejeitar a salvação. E que esse ser humano é incapaz de construir a sua própria salvação. Você pode mandar a sua pergunta para o meu próprio WhatsApp, 79999760798. Se Deus permitir, estaremos aqui na próxima semana respondendo mais uma pergunta. Terei muita alegria de poder contar com a sua presença, com a sua audiência. Deus o abençoe cada vez mais.